A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Glória a Deus. Eu quero deixar para vocês uma meditação aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, e o versículo 8, que diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E o versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Glória a Deus, seja maldito. Glória a Jesus. Irmãos, é muito sério o que tem acontecido. Há muito tempo tem acontecido e tem acontecido com mais veemência nesse século. Desde o começo, glória a Deus, da igreja, nós vemos falsos ensinadores, falsos pregadores. São pessoas que muitas vezes têm uma boa aparência, bem vestidos, ou não. Depende de como eles aparecem para as pessoas. Porque, na verdade, o que importa é o que falam, é o que sai da boca dessas pessoas. Paulo era um homem, um apóstolo, doutrinado aos pés de um judeu influente, na época, Gamaliel, e ele foi levantado por Deus na circunstância que vocês sabem, que está lá no livro, glória a Deus, de Atos 9, quando houve a convenção de Saulo em Paulo. E houve um sinal muito grande, porque ele perseguia, aleluia, os servos de Deus, e foi com cartas dos principais para Damasco para prender os servos de Deus, porque ele não sabia, para ele estava zelando de Deus, empreender aqueles que ele chamava da seita de Jesus Cristo, Ele achava que era uma seita, ele achava, até que o Senhor aparece para ele, aleluia, lá no livro de Atos 9, e acontece a convenção. Então Paulo, ele teve uma grande experiência na convenção dele para que ele se tornasse quem ele foi. E deixou escritas a palavra de Deus, a doutrina de Jesus Cristo. Grande é o nome do Senhor. Hoje, irmãos, observamos muitos que aprendem letras para desfazer dessa fonte de vida que é a palavra de Deus. Porque eles não só ensinam de maneira falsa, mas querem tentar, glória a Deus, invalidar a Bíblia Sagrada, dizendo que a Bíblia é um livro qualquer, porque acredita nela, e aí começa a falar de muitas letras, e aí fala em outras línguas, não estou falando línguas estranhas, eles falam em várias formas, vários idiomas, dizendo que a Bíblia foi escrito disso e daquilo outro, entendeu? Na sua aparência até eles tentam enganar as pessoas para que você crie no outro evangelho. Mas a Bíblia fala que o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. E ninguém que tem comunhão com Deus, ninguém que vive em comunhão com Deus é contra a palavra de Deus. E Paulo foi bem claro que se um anjo, até ele próprio, mudasse, aleluia, o caráter da sua pregação e doutrina sobre Cristo, fosse maldito, fosse considerado maldito, Então, nós temos que estar atentos, são muitos doutores segundo as suas próprias concupiscências. Eu observo muito isso em muitos lugares, em muitas instituições, principalmente nas plataformas, onde tem muitas pessoas
Eles tentam usar de um artifício para desviar os simples, aleluia, do conhecimento de Deus e os lançar fora. Isso aí são estratégias do diabo, a qual ele usou no começo, né, da vida, no começo no paraíso, e levou a humanidade ao pecado, e o Criador teve que vir se fazer carne para resgatar sua criatura. Então, irmãos, na verdade são lobos cruéis. Então, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. O Evangelho, ele cura, o Evangelho, ele perdoa, o Evangelho liberta, ele transforma, batiza no Espírito Santo. Aleluia, está em Atos capítulo 2, manifestações do Espírito Santo, está lá no 1 Coríntios 12. Então não adianta, como eu já vi até nessa plataforma do Kawai, né? Pessoas que se esforçam falando no grego, no latim e latindo, não importa, aleluia, a maneira. Na verdade, porque eu falei latino não é brincando, é porque são cães, são desviados, são, glória a Deus, pessoas que desde o começo já eram inspirados por um espírito maligno para vir de contra o cristianismo verdadeiro. Não abra o coração, glória a Deus, se eles divergirem desse evangelho, aleluia, pregado pelos apóstolos, não dê crédito. Pode falar na língua que for, no hebraico, pode dizer que conhece, glória a Deus, o grego, não importa. O importante é o evangelho que se prega. Então, Paulo foi bem claro aqui na epístola de Gálatas, e nós precisamos vigiar e guardar a porta do coração. Glória a Deus. O anticristo, o espírito do anticristo está no mundo vindo com sinais de mentira. Então nós temos que ter cuidado. E isso começa pelo ensinamento, porque Deus criou todas as coisas pela palavra. Então, cuidado, é por isso que as pessoas precisam congregar e sujeitar a um pastor, a sujeitar a um ministério, para que fique guardado, entendeu? Não vá atrás de qualquer vento de doutrina. Leia a Bíblia Sagrada. Existem traduções confiáveis, né, da Bíblia Sagrada, tem algumas. Então, tem algumas também. Eu não vou citar o nome de muitas aqui, para que não pareça um religioso, mas se você for ler a Bíblia, você vai ver a diferença, porque existem pessoas que saíram dentre os judeus, saíram dentre os discípulos, dentre os apóstolos, mas não são de Deus, pois que negam a veracidade da palavra de Deus. E nós temos que estar atentos a isso, amém? Então, cuidado com doutrinadores que falam fora do evangelho, que trazem um evangelho que não é do Senhor Jesus Cristo, amém? O evangelho, vou repetir, do Senhor Jesus, ele liberta, salva, glória a Deus, ele batiza no Espírito Santo, ele santifica, ele prepara, ele leva para o céu. O evangelho de Jesus é o poder de Deus. Então, se houver alguém, glória a Deus, querendo tirar, aleluia, a valorização da palavra de Deus, ele já está em outro espírito, o espírito do anticristo, e não leva as pessoas a lugar nenhum, a não ser ao inferno e ao lago de fogo, porque todos que ensinam falsamente, aleluia, eles querem desviar as pessoas de Deus para eles próprios, para a pronada, para a destruição. Glória a Deus, não tendo temor de Deus, não lendo as escrituras, não tendo uma vida de comunhão. Porque tem gente, irmãos, que se esforçam na letra, e a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eles se esforçam na letra, porém deixam de orar, de manter uma vida de comunhão com Deus, de oração, de consagração a Deus. Então Satanás, ele começa a ensinar para essas pessoas um caminho diferente, fora da palavra, como fez no paraíso. Então fuja desses.
não escute, não pare para ouvir. Aqui eu já vi muita heresia sendo pregada, esse falso ensinamento nas plataformas, porque o intuito do diabo é desviar as pessoas da fonte da vida, é desviar as pessoas de Jesus. Amém? Então os sinais estão aí, são bem claros. Com certeza eles não criam no Espírito Santo. Se falar do Espírito Santo, eles chamam o Espírito Santo de força ativa. Com certeza eles não são batizados no Espírito Santo, porque ninguém que é batizado no Espírito Santo vai falar contra a palavra de Deus. Amém? Então o Senhor Jesus sempre deu sinais, manifestou sinais de quando é a palavra dele que é realmente ensinada. E os sinais estão todos aí. Glória a Deus, porque está escrito no livro de Marcos 16, Esse evangelho, ele traz sinais. Quais são os sinais? Os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Aleluia. Porão as mãos sobre os enfermos, curarão. Glória a Deus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Então, vigie e congregue. Glória a Deus. E cuidado com os falsos ensinadores. Que o Senhor Jesus guarde a igreja, permaneça na palavra de Deus e não caia no conte do diabo, do espírito das trevas, do espírito anticristo, que tem levado muita gente à derrota. Muita gente tem morrido e tem morrido sem salvação por acreditar em evangelho que não transforma, em evangelho que diverge, que são contra os pastores, colocando os pastores de falso profeta, chamando aqueles que pregam a palavra de Deus de falso profeta. E nós conhecemos cada um quem são eles. Então, quem tem a unção do Espírito Santo, quem tem comunhão com Deus, vai discernir, vai apartar-se, não dê ouvido, tem a aparência que tiver. Se vier trazer o evangelho, segundo o livro de Gálatas 1:8-9, que não seja o evangelho de Jesus, seja considerado maldito. Não receba em suas casas, porque eles têm a aparência de bonzinhos, aleluia, fazem até caridade, glória a Deus, mas toda caridade fora de Jesus é um veneno, aleluia. Sai dela, povo meu, diz o Senhor em livro de Apocalipse, sai de Babilônia, sai das falsas religiões, sai das falsas doutrinas, sai da onde o Senhor não quer que você esteja, para que você não seja condenado ao inferno. Leia a palavra de Deus, medite nela e ore. Faça isso com oração, com jejum e submissão à palavra de Deus. E não viva uma vida irregular, uma vida de pecado, porque toda pessoa que vive uma vida de pecado, de treva, de concupiscência, glória a Deus, com certeza o espírito anticristo achará algo fácil nele para o enganar e até colocar uma falsa doutrina no coração dele, para ele sair por aí germinando, jogando, disseminando essas falsas doutrinas que estão destruindo os lares e as famílias. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu falei sobre um tema que eu preciso que a tua mão guarde, aleluia, a tua noiva, a tua igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia, conduz a tua noiva no caminho da salvação e da luz, livra das trevas, do engano, livra, meu Pai, das doutrinas falsas, guarda o caminho do coração do teu povo, nos guarda debaixo do sangue do teu Filho, na unção do Espírito Santo, para que, aleluia, estejamos livres e guardados de todo engodo do diabo, para que, aleluia, sejamos salvos e conduzamos, Senhor, pessoas também a serem salvas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus.